Então vamos falar um pouquinho do Clóvis. O Clóvis Souza Nunes, ele é natural da Feira de Santana, na Bahia, e trata-se do maior estudioso sobre fenômenos paranormais do Brasil e talvez do mundo. Palestrante espírita, parapsicólogo, escritor, conferencista internacional e consultor da Rede Globo para assuntos paranormais, percorre o Brasil e o mundo divulgando seus estudos e livros. Pesquisador e divulgador da transcomunicação instrumental, mostrando que os espíritos se comunicam através de aparelhos eletrônicos. Coordenador nacional do Movimento pela Paz, projeto que tem a finalidade de implantar uma cultura de paz através da educação pela paz. Então, seja muito bem-vindo. Caros irmãos e irmãs, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O nosso tema da noite de hoje é um dos princípios básicos do Espiritismo. Está inserido na comunicabilidade dos espíritos, que, segundo a postulação de Allan Kardec, seria a única prova da imortalidade da alma. Se os espíritos não se comunicarem, não teria como demonstrarmos a indestrutibilidade do ser humano após a morte do seu corpo. Se alguém não voltasse para dizer que estaria vivo, nós não tínhamos como conceber a ideia da existência do espírito. Na comunicabilidade dos espíritos está inserido todo o conteúdo da mediunidade abordado pelo Espiritismo. Mas esse tema ele é um pouco controverso. A mediunidade ao longo do tempo se mesclou com o mediunismo. É comum as pessoas que não têm o conhecimento espírita adequado confundir mediunismo com mediunidade, confundir mediunidade com espiritismo. Hoje nós vamos tentar fazer aqui na 1h30, no esforço hercúleo. É difícil, eu trouxe até os slides, ficou ali o nome seminário, mas não é o seminário, é a palestra. Mas não se preocupe não, que eu tirei 80 slides da palestra, do seminário. Ficou bem resumido para eu tentar fazer em 1h30. A mediunidade ela é hoje muito confundida. Ela tem uma palavra polissêmica. Ou seja, o que é uma palavra polissêmica? Ela tem muitos significados. Cada um vai interpretando do seu jeito. A mediunidade acabou sendo uma panela que todo mundo mexe e cada um bota o seu tempero. Mas como é que o Espiritismo apresenta a mediunidade? Já que pode existir mediunidade sem espiritismo nenhum. Embora não possa existir espiritismo sem mediunidade, porque nós não podemos imaginar o espiritismo sem espíritos. Uma vez que o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Mas a mediunidade ela é de todos os tempos, de todas as épocas, ela tem a idade que tem o cérebro humano. Porque a mediunidade ela é uma predisposição psicobiofísica otorgada à espécie humana. Ela é uma faculdade inerente à biologia do homem e da mulher. Não é uma condição privilegiada, não constitui um dom exclusivo. Quase todas as pessoas têm mediunidade, uns mais, outros menos. Da mesma forma que aqui nem todo mundo vê do mesmo jeito. Uns usam graus, outros usam lentes, grau 5, 6, outros não usam nada. A mediunidade também tem variações de possibilidades. Mas tem muita confusão também com o que é mediunidade, com o que não é mediunidade, com o que é médium, com o que não é médium. Vamos ver se pelo menos nessa palestra eu consigo desembaçar o para-brisa. Desobnublar o nosso entendimento. Mediunidade e paranormalidade, e o médium sensitivo. É outra coisa que a gente precisa entender muito bem. Toda mediunidade é uma paranormalidade. Mas a paranormalidade
não é mediunidade. Todo médium é um sensitivo, mas o sensitivo não é um médium, necessariamente. A palavra médium é de autoria de Allan Kardec. A palavra sensitivo não é. Ela é posterior a Allan Kardec. O autor da palavra sensitivo é um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia e também prêmio Nobel da Paz, Dr. Charles Richer, que foi o pai da metapsíquica no século XIX, uma disciplina científica que não se notabilizou no mundo porque não foi classificada como ciência na sua época. Deixando lugar mais tarde para a parapsicologia, que usou bastante o nome de sensitivo. Charles Richer criou esse nome para diferenciar do médium. Exatamente porque na época do espiritismo nascente, os espíritas, e talvez por falta de compreensão exata dos fenômenos paranormais ou parapsíquicos, se mediunizava tudo. Tudo era espírito, tudo era mediúnico, tudo era mediunidade. E Charles Richer, como todo cientista, que tem uma observação muito mais exigente, descobriu que não era bem assim. Porque se nós somos um espírito encarnado, somos uma mente que atua no cérebro, nós também temos possibilidades de nos comunicar, de nos relacionar por uma outra dimensão que está dentro de nós. Mais tarde a parapsicologia veio classificar as percepções que estão além do cérebro como percepções extrasensoriais. Sensório quer dizer corpo, extra quer dizer fora, portanto extrasensorial fora do corpo. Então todos nós nos relacionamos também por uma outra via que não são os nossos sentidos. Nos relacionamos por telepatia, nos relacionamos por várias sensitividades que às vezes escapam à nossa percepção convencional. Então, no senso comum, parece que mediunidade e paranormalidade se misturam, são a mesma coisa, mas não é. Todo sensitivo produz fenômenos paranormais por si mesmo. O médium produz fenômenos paranormais, mas não por si mesmo. O agente do fenômeno mediúnico não é o médium. O médium é apenas um instrumento. O agente é uma consciência oculta. Um espírito. Um defunto. Uma alma do outro mundo. Seja lá o nome que a gente queira dar na diferente cultura. O que consiste a mediunidade propriamente dita, afirma Allan Kardec, é a intervenção direta ou indireta de um desencarnado, um espírito, no fenômeno. Quando essa interferência não existe, não há, e o fenômeno se repete à vontade do seu autor, que é o paranormal ou sensitivo, aí o fenômeno não é mediúnico, é paranormal, e o agente não é o médium, nem o espírito comunicante. O agente é o próprio sensitivo. Os fenômenos paranormais, eles são todos naturais. É bom a gente entender isso também claramente. O paranormal não quer dizer anormal. A palavra para vem do termo paralelo, que quer dizer ao lado de. Então, paranormal é inteiramente natural, ele só não é habitual, não é corriqueiro. Não é cotidiano, mas é absolutamente natural. O paranormal não deve ser confundido com o sobrenatural, porque o sobrenatural tinha que estar fora da natureza. E não existe nenhum fenômeno que não esteja na natureza. O sobrenatural e o milagre só existe para a percepção religiosa. Em ciência não tem milagre. No espiritismo não tem milagre. As ciências do psi não aceitam milagre. Milagre é aquilo que a natureza faz depressa, a gente não sabe como é que foi feito, dizia o Padre Vieira. E a ciência realiza milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes, afirmava Allan Kardec em A Gênese. Quando Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, visitou os índios do Brasil, e os índios não queriam mais fazer troca de espelho com ele por ouro, quando ele viu que ia ter insucesso na sua viagem, ele pegou um álcool, jogou em cima do rio e tocou fogo. Quando os índios viram aquele fogo em cima, ele disse: se você não me der o ouro, eu toco fogo no rio todo.
Os índios se ajoelharam e chamaram ele de Anhanguera, que quer dizer Deus do fogo. Para os índios, ele fez milagre. Aí ele, para impressionar mais o índio, pegou uma cuiazinha, pegou a própria água do rio, jogou no fogo e apagou. O índio não sabia da química do etílico do álcool. Bartolomeu Bueno fez o milagre. Então não existe o milagre. O que existe são leis da natureza que nós desconhecemos como se processam. Na hora que a gente entende, deixa de existir o milagre, passa a existir uma lógica que nós desconhecemos sobre esse ou aquele fenômeno. Então os fenômenos paranormais são naturais porque estão na natureza. Os fenômenos paranormais são divididos em dois grandes grupos. Pode ser, melhor dizendo, em três grupos. Um grupo menor e dois grupos bastante ostensivos. Eles podem ser de natureza anímico-psíquica, quando produzido pela própria pessoa. Pode ser de natureza mediúnico-espiritual, no caso, quando envolve o médium e o produtor, o agente do fenômeno é o espírito. Mas o fenômeno também pode ser medianímico, quando tem um quanto do paranormal e um quanto do espírito comunicante. Nem todo médium é sensitivo, nem todo sensitivo é médium, mas todo médium é um sensitivo, e com o passar do tempo pode ser que algum sensitivo se torne médium. E aí uma parte da sua sensibilidade atua animicamente, uma outra parte atua mediunicamente. Allan Kardec dá exemplo disso muito claro quando ele vai visitar um amigo que tinha um jovem de 13 para 14 anos, de inteligência vulgar, e ele era sonâmbulo. E quando ele estava sob sonambulismo, de olhos fechados, ele tinha a dupla vista, que era a visão parapsíquica. Allan Kardec chamava de dupla vista porque era uma segunda vista além do olho físico, a visão com a mente. Ele olhava as pessoas e via cálculo renal e passava o remédio. Via uma artéria do coração entupida e passava o remédio. Ele via as doenças em estado de sonambulismo. Allan Kardec leva um amigo e na hora que ele começa a descrever a doença dos pacientes, o amigo de Allan Kardec diz assim: cadê o remédio? Ele fala assim: o remédio eu não sei passar, porque o espírito do doutor não veio hoje. Aí Allan Kardec pergunta ao jovem: mas não é você que passa os remédios? Ele diz: não, eu só vejo a doença. O remédio quem passa é o espírito do doutor. Aí Allan Kardec classifica no capítulo do sonambulismo, no livro dos médiuns. Naquele dia, ele era apenas sonâmbulo. Mas quando o espírito do doutor passava a medicação, ele era médium de sonambulismo. Então, quando ele era médium de sonambulismo, tinha um fenômeno medianímico. O sonambulismo é anímico, mas quando o espírito se utiliza, se torna medianímico. Deu para entender isso? Mas tem fenômenos paranormais que são inteiramente pertencentes à pessoa, e tem fenômeno mediúnico que é totalmente pertencente ao espírito comunicante. Exemplo de paranormalidade. Quem é mais velho aqui deve lembrar de Uri Geller. Uri Geller hoje é pacifista, contra o desarmamento, viaja ao mundo trabalhando contra as armas e as guerras. Esse Cadillac dele está todo colado de talheres, e facas e garfos que ele entorta nos shows. Ele possui uma faculdade paranormal chamada psicocinesia. Psi é uma letra do alfabeto grego com o qual se escreve alma, mente e espírito. Kinesis, em grego, que se aportuguesou em cinesia, com mais psi, significa movimento. Psicocinesia é movimento da matéria feito com a mente. O agente psicocinético é um sensitivo. Ele não faz isso por influência de espíritos. Ele faz quando ele quer, em qualquer lugar. Pega o talher, esfrega assim, e o talher entorta. E você pega o talher e ele não está aquecido. Não sofre o atrito das moléculas para envergar. O psiquismo do paranormal entra em contato com as moléculas do metal e altera a sua natureza. De estado sólido para um estado bem mais flexível. E essa ação é chamada de psicocinesia. Não somente no metal, mas há paranormais que mexem objetos sem tocar com uma certa distância. Na Rússia tinha paranormais psicocinéticos que acendiam um algodão molhado de álcool e explodiam o fogo com 7, 10 metros de distância. Então esse é um caso de paranormalidade bastante conhecida. Não são médios essas pessoas. Aqui outro paranormal chamado Masuaki Kiyota do Japão, que tem exatamente a minha idade. Eu estive com ele por 3 dias no Japão.
Ele pega a colher entorta assim como uma serpentina. Às vezes ele olha para a colher, balança, a colher quebra e o pedaço cai do outro lado. Ele é funcionário da Toshiba. Bota a mão nos metais, em grandes circuitos eletrônicos de navio, de satélites, e diz assim, não serve. Já passou pelo controle de qualidade, a empresa tira. Porque se der defeito lá no espaço, o seguro não paga. É um funcionário bastante caro. Foi estudado por quase todas as universidades do Japão, inclusive de Tóquio. E Masuaki Kyoto também tinha uma paranormalidade espetacular para fotografias em filmes velados. Pegava um filme, colocava aqui na cabeça, pensava num quadro que ele viu quando visitou o Museu de Chicago. Você revelava, saía as 36 fotos do quadro que ele visitou no museu. São muitos paranormais incríveis. Todos eles fazem isso por si mesmos, sem concurso de espíritos. Isso não é mediunidade. Outro paranormal bem conhecido no mundo aqui ocidental é o Satya Sai Baba, que transportava as cinzas do vibhuti na sua mão e entregava às pessoas. Uma pitada de cinza dessa num copo de água fria é remédio que curava. O Sai Baba também transportava objetos materiais, pulseira, relógios, anéis, pedras preciosas e semi-preciosas, e dava de presente àqueles que o visitavam. Ele tinha também o dom da cura e era um paranormal assim intenso. Não era o médium. E tudo que ele dizia, que fazia, era por si mesmo. Mas a mediunidade entra diferente. Vamos mergulhar agora no mundo da mediunidade. A mediunidade e o espiritismo. Allan Kardec e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem sua edição pioneira no mundo. Nesse livro, Allan Kardec faz 4 coisas essenciais. Ele tira a mediunidade da sagração, de uma coisa divina. Ele desendemoniza a mediunidade, porque todo médium é endemoniado. Ele separa a mediunidade da doença, da loucura e da obsessão. E democratiza a mediunidade, ensinando as pessoas a praticá-la. A desenvolver, inclusive, no cotidiano de suas casas. Educando sua mediunidade em centros espíritas ou em grupos familiares. O Livro dos Médiuns nasceu em 1858, mas tinha um título, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esgotou tudo em 2 anos. Aí ele queria escrever um manual prático para as pessoas praticarem a mediunidade. Aí ele trocou o nome em 1861 para Livro dos Médiuns. Não deixou de ser um manual prático. Em cima do Livro dos Médiuns tem um título, Espiritismo Experimental. Ele convida você a experimentar para ver se tudo que está ali é verdade ou não. Mas a gente experimenta pouco. É um livro maravilhoso, que devia ser o manual prático das sessões mediúnicas espíritas de todo mundo. Mas a gente não segue muito Allan Kardec, nem quando faz sessão mediúnica. A gente faz sessão mediúnica com a identidade de cultura do senso comum, do que a gente foi aprendendo daqueles que nos antecederam. Allan Kardec fazia sessões mediúnicas com 2 teores. Uma sessão para adquirir conhecimento dos espíritos, outra sessão para socorrer sofredores. A gente só faz para o sofredor e para o obsediado. O movimento é bem terapêutico e assistencial. Então a gente não entra na área do conhecimento. Todo centro espírita podia ter, pelo menos uma reunião assim de mês em mês, 3 em 3 meses, só para trocar conhecimento com os espíritos. Não só receber espírito sofredor, receber também espíritos que esclarecem, espírito que ensina, que orienta. É uma prática que a gente pode resgatar, essa identidade da maneira de praticar a mediunidade conforme Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é dividido em 2 grandes volumes. Eu vou falar do Livro dos Médiuns porque não dá para pensar em mediunidade com um critério de exigência, com um controle correto, sem misticismo, já que o tema é mediunidade e seus mitos, se a gente não seguir o manual prático. O problema é que a gente quer praticar mediunidade ao gosto do consumidor. Acaba não dando muito certo. O livro ele dividiu em 2, o volume que ele publicou, o Livro dos Médiuns, ele quis apresentar ao mundo como a continuação do 2º volume do Livro dos Espíritos. E ele diz isso lá, nas primeiras páginas, que o Livro dos Médiuns constitui um segmento do Livro dos Espíritos. A gente não considera isso. É um livro que está entrelaçado. Por quê? O Livro dos Espíritos é perguntas e respostas. As perguntas são de Allan Kardec. O que faz ser dos Espíritos
são as respostas. Se você tirar as respostas do livro dos Espíritos, você tem as perguntas de Allan Kardec. O livro dos Espíritos só é dos Espíritos por causa das perguntas. E o que tem nas perguntas? O ensinamento dos Espíritos, que constitui a filosofia espírita. Então, o Espiritismo nada mais é do que uma doutrina filosófica baseada no ensinamento dos Espíritos, das consciências sem corpos, das inteligências sem cérebros, da alma dos homens que deixou o corpo na sepultura. Não é aquele espírito diferente, uma gênero, alguém que veio do espaço, um ser que foi criado à parte. Não, o espírito é a alma de gente. Todo espírito é a alma do homem que deixou o corpo. A gente é que acha que espírito é uma coisa assim, meio fantasmagórica. Quando ele escreve o livro dos médiuns, por que ele quer dar continuidade? Porque se o ensinamento dos Espíritos nos trouxe o acesso a um novo conhecimento, ele quis que esse conhecimento fosse acessado por mais pessoas. E aí ele democratizou a mediunidade. Coisa interessante, né? Ele pedagogizou de uma maneira elegante, científica, controlada, orientativa, a prática da comunicação com os Espíritos. E deu o método para a gente seguir. Ele, na primeira parte do livro, ele divide em 4 capítulos, que é a parte das manifestações e as ideias preliminares. As noções preliminares constituem os primeiros capítulos, os primeiros 4. E as manifestações ele dividiu em 32 capítulos. É a parte mais complexa do livro. Allan Kardec classificou 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedade mediúnica. Eu tenho mostrado isso pelo Brasil inteiro e pergunto às plateias quantos tipos de mediunidade a gente conhece. Não chega a 10. Com 160 anos de espiritismo. Vê como a gente desconhece Kardec? Quer ver? Vamos tentar acertar? Vai dizendo aí que eu vou contando. Vou dizer o que vocês sabem e eu também sei. Psicofonia. Quem mais? Psicografia. Pictografia, 3. Vidência, 4. Quem mais? Clarividência. Que mais? Audiência, 5. Está faltando 51. Era para a gente saber todas 56. E ter até classificado mais algumas que Allan Kardec não teve como ver. E por que a gente não sabe as 56? Porque a gente sabe pouco o livro dos médiuns. A gente se diz kardecista igual se diz cristão. O mundo está cheio de cristãos sem Cristo. E o espiritismo está cheio de kardecistas sem Kardec. É incrível isso, né? Como um livro pode demorar tanto tempo de ser lido. Um amigo meu disse que eu tenho a impressão que esses livros de Kardec é tudo mal assombrado. O povo tem medo de pegar. O que é impressionante é que o texto de Kardec é um texto fácil, lógico, pedagogizado, um texto bom, gostoso de ler. Nunca foi tão atualizado, ele escreve de uma maneira bonita, porque Kardec escreveu para ensinar. Então acho que tem uma certa resistência cultural. Tem gente que acha Allan Kardec difícil. Gente, não tem ninguém que escreveu tão fácil quanto ele. Então a gente precisa tirar os preconceitos e mergulhar. Agora, se a gente não sabe as 56 tipos de mediunidade, imagine os 80 tipos de médiuns. Tem distância. Nós praticamos um espiritismo de senso comum. A gente não pratica o espiritismo fundamentado por Allan Kardec. E há uma diferença dos dois. O espiritismo de senso comum tem se distanciado tanto que às vezes até contradita com o espiritismo fundamentado. Allan Kardec classificou os fenômenos em 2 grandes ordens. Fenômenos físicos, que são as manifestações físicas, e os fenômenos de manifestações intelectuais ou inteligentes. O mesmo método que a parapsicologia usou, que a psicobiofísica usou, os fenômenos objetivos, subjetivos. O mesmo método que a metapsíquica também usou. A parapsicologia usou psigama e psicapa. O gama é quando atua na matéria. O psicapa quando passa pela inteligência do homem, pelo cérebro
e pelas suas manifestações intelectivas. Então, o método que ele usou foi o mesmo que os outros pesquisadores nas ciências que continuaram as observações paranormais também seguiram. Aqui o primeiro método de comunicação com os espíritos é uma fotografia da época, uma ilustração no caso. Um dos primeiros métodos, os meios mecânicos de falar com os espíritos. Repare como era curioso. Vocês já repararam que aí tem um homem e uma mulher? E está todo mundo com o dedo mindinho colado em cima da mesa? Naquele tempo, as sessões mediúnicas eram feitas assim, homem e mulher, homem e mulher. Botava 8 ou 12, ou 10, 5 homens, 5 mulheres. Sabe por quê? Se acreditava que o homem era positivo e a mulher era negativa. E colocava os dedos colados no outro, que era para fechar a corrente do positivo com o negativo. E se acreditava que isso dava resultado. No Brasil ainda teve muita gente fazendo sessão assim até os anos 40, 50. Quando Allan Kardec encontrou as mesas girantes, ele encontrou com todos esses vícios. Com todas essas práticas esdrúxulas, essas ideias que as pessoas iam criando. Porque a eletricidade estava nascendo naquele tempo. E muita coisa que não se sabia a origem se atribuía às leis da eletricidade, que eram leis invisíveis. Se acreditava que as manifestações espíritas, por serem também visíveis, tinham relação com a eletricidade. Depois se descobriu que não tem absolutamente nenhum tipo de relação. A eletricidade é matéria radiante, as manifestações espíritas são transcendentes. Estão além da matéria radiante. Elas ocupam uma outra dimensão, uma outra frequência, uma outra realidade de domínio que não está dentro do mundo, do universo material, nem da matéria radiante. Não há, portanto, nenhuma influência. E dar o dedinho mindinho e apertar a mão não influencia absolutamente nada. Allan Kardec diz que a verdadeira corrente é a unidade de pensamento dos participantes do grupo. Não é o toque do dedo e nem o toque da mão. E não tem nada de mulher positiva, ser negativa e homem ser positivo. Isso é besteira. O homem separou, a humanidade sempre separou assim o homem da mulher, né? Porque o grande equívoco do homem foi transformar a diferença em desigualdade. Aí a mulher diferente, ela é inferior, é desigual. Aí logo a mulher tinha que ser negativa. A semana passada um psiquiatra me disse, falando assim da mulher, né, da história da mulher, como ela foi inferiorizada ao longo do tempo e ainda não se igualou com o homem em todas as coisas. E aí o colega dele que estava do lado disse assim, mas você sabia que mulher não fica doida, mulher piora? Aí eu fiquei brincando com ele e disse, isso é a tese aí de um psiquiatra do século XIX. Se acreditar numa coisa dessa. Mas você já pensou que mulher não tinha cérebro, gente? Que a mulher não tinha alma? Eu já pensou muita loucura, né? E na mediunidade, a mulher tinha um aspecto negativo. Depois tudo veio abaixo, porque apareceram grandes médiuns do gênero feminino. Aí das mesas girantes nós passamos para as cestas, que é um método mecânico, utilizado pioneiramente. As mesas se animavam quando os espíritos chegavam, pegavam ali os fluidos dos médios, misturavam com os deles, a mesa batia, subia, estalava. Quando tinha um batido com o pé, era tipitologia. Quando a mesa estalava por dentro, como se fosse a madeira de um forro, era sematologia. Aí depois tiraram, descobriram que a mesa só funcionava quando tinha a presença de pessoas especiais. Foi aí que Allan Kardec denominou de médios essas pessoas dotadas de uma aptidão especial, que sem elas a mesa não girava, não se movimentava, porque os espíritos precisavam desse componente, dessas pessoas especiais, para misturar os fluidos deles e animar os objetos. Aí se pensou em sair das mesas e ir para a prancheta. Já que era a mão do médico que fazia a mesa girar, se pensou nas cestinhas ou pranchetas. Botava a caneta na ponta, uma rodana, aí já faziam, até o pessoal mais romântico fazia uma cesta em forma de coração, e botava a mão e o espírito escrevia. Foi depois desse método que nasceu a psicografia mecânica. Isso é mecânica ou escrita direta. Tudo foi por lentas e sucessivas aproximações. Aí tivemos Chico Xavier como a maior expressão da psicografia do século XX. Ele começou jovem, psicografou aos 17 anos, enfrentou o Brasil agrário e produziu uma literatura
que sem propaganda e sem mídia de massa, se tornou o autor mais vendido da América Central e da América do Sul. Somente perde e ia para um ou dois novelistas de ficção dos Estados Unidos. Veio ser superado recentemente por alguns autores mais modernos, como Paulo Coelho, que tem uma mídia de massa muito boa, mas ele nunca teve. Suas obras estão traduzidas em mais de 40 idiomas e ele vendeu mais de 35 milhões de exemplares. Uma literatura polimorfa. Quem lê as obras de Chico Xavier aprende ciência, língua portuguesa, geografia, poesia, história, aprende espiritualidade. Mais de 10 mil espíritos assinaram pelas mãos de Chico Xavier. 800 autores anônimos e clássicos e desencarnados, porque ele recebeu mais de 10 mil cartas de filhos para os pais. Foi a maior expressão psicográfica do século 20 e 21. Só se comparou a Chico Xavier, um pertinho dele, Masaharu Taniguchi, o autor da Seicho no Ei, que psicografou perto de 400 obras, um japonês. A psicografia correu o mundo, hoje é um fenômeno interessante, mas ela também evoluiu. Foi a faculdade que Allan Kardec mais se interessou, mais debruçou, porque naquela época não tinha gravadores. Não tinha equipamento digital para gravar nada, não tinha como gravar psicofonia. A psicografia deixava a prova viva no papel e por ali podia se observar. Então ele classificou, ele observou, ele olhou com mais intensidade. Foi na psicografia que ele avançou bastante na experimentação espírita. Hoje tem uma médium na Itália que psicografa diferente de todo mundo que já psicografou antes. Ela coloca a caneta na mão, se concentra, não entra em transe, conversa com a gente, pergunta como foi a viagem, a gente fica batendo papo e o espírito escrevendo ali com a caneta. Os pesquisadores botaram um peso aqui em cima da caneta e a caneta de tinta para poder escrever melhor. A letra sai assim, ó, bem tremidinha. Aí o menino que assinou essa mensagem tinha 9 anos, assinou Marcelo. E no fim botou a florzinha no ó, que era como ele escrevia o nome dele nos cadernos escolares. A letra sai bem trêmula. Chega em casa, bote a caneta na sua mão, assim, ó, em cima do papel. Espere andar. Se depender de você, não vai. Só se o espírito animar a caneta. E você não entra em transe. Que tipo de psicografia é essa? É mecânica? Não é. É semimecânica? Não é. É intuitiva? Não é. Vê como a gente precisava ter novas classificações? Tudo evolui. A mediunidade também evolui. Agora, médio quem é, quem não é? Correu assim o boato no mundo todo espírita que todo mundo é médio, né? Mas Allan Kardec não classifica assim. O meu interesse em descobrir isso veio da minha época de jovem espírita, porque eu entrei no espiritismo por curiosidade investigativa. Eu não sou de família espírita, nem nunca tive mediunidade. Mas eu cheguei na juventude espírita e todos os meus colegas de juventude espírita viraram médium. Todos esses espíritos. Aí eu fiquei com aquela inveja positiva. Eu disse, eu também quero ser médium. E já que todo mundo era, eu dizia, eu vou querer participar da sessão. Eu era o mais novo de todos. Eu tinha 17, a turma tinha 18, 20, 22, e eles me contavam que na sessão a cabeça sumia, o braço crescia, as pernas desapareciam, às vezes saía do corpo, não sabia onde estava, ia para lugares incríveis. E eu ficava impressionado com aquilo. E um contava o transe do outro, porque tinha uns que não lembravam. E o que estava escutando dizia, eu fiz isso tudo? E eu ficava ali com aquela vontade de querer experimentar. A minha cabeça sempre foi muito investigativa. Aí eu pedi ao coordenador da sessão mediúnica que me autorizasse a participar disso. Você ainda não tem 18 anos. Eu vou consultar o mentor. Ele foi lá, o mentor aprovou. Eu já gostei do mentor. O mentor me aprovou, eu fui. Aí eu sentava na assistência. Passaram 6 meses e eu não recebia nada. Todo mundo estava em transe, fazia as comunicações. Aí um dia eu, inconformado, chamei meus amigos com o diretor e disse assim, o dirigente médium disse, por que eu não recebo nada? Aí ele disse, não, eu vou lhe botar na mesa. Aí eu fui para a mesa. Mais 2 meses, não vinha nada. Aí começaram a me dar passe. Já no finalzinho para ver se vinha alguém. Não resolveu. Aí eu me queixava com os amigos fora da reunião. Eu disse, Clóvis, é o seguinte, dia de mediúnica, a gente não pode se aborrecer,
não pode comer carne. Eu já deixei de comer carne desde quinta. A reunião era sexta. E no dia de sexta, se alguém me aborrecesse, eu só fazia sorrir. Que era para não deixar a energia ruim atrapalhar. Aí fui para a reunião. Aí a vontade de receber era tão grande que eu já tinha contagiado o grupo todo. A turma da juventude, todos tossiam por mim. Para ver se eu recebia o Espírito. E era aquela vontade, né? E aí eu sei que teve um dia que o pessoal já estava assim, 2 passistas me dando passe, não era mais nem um só. Era 2 para ver se vinha. Aí a mesa tinha 10 médios, né, no total. E teve um dia que eu era a médio que estava na cabeceira da mesa ali, eu estava do lado de cá. Aí ela recebeu a primeira entidade, o da frente, que era o jovem da juventude, mais velho que eu, recebeu. Aí foi na sequência, 3º, 4º, 5º, eu disse, olha, hoje está na sequência. Vai chegar em mim. E foi certinho, um médio atrás do outro. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando chegou na minha vizinha, eu já fiquei torcendo para a comunicação dela acabar. Para mim ia começar. Quando a dela terminou, eu lembro, ainda lembro do gesto. O médico que estava sentado na minha frente fez assim com o dedo, ó, e fez com a boca, é agora. E eu, ali, convicto que ia acontecer, né? Fechei os olhos, silêncio total. Aí eu procurei o pé, para ver se o pé estava no lugar, estava. Procurei a perna direita, estava. Procurei a mão, nada. Quando eu vi que estava assim uns 2 minutos que não vinha nada, aí eu dei uma respirada mais forte assim, sabe? Porque eu via que tinha médico que respirava e o espírito chegava. Ficava assim. Isso era o espírito que provocava, mas eu digo, eu vou provocar para ver se vem. Eu já estava quase nas últimas tentativas. E aí respirei fundo. Teve gente que achou que estava chegando, mas não veio nada. Para minha tristeza, você não sabe o que aconteceu. A primeira médium recebeu de novo. Aí eu disse, pronto, quebrou a corrente. Eu saí daquela sessão dizendo para mim mesmo, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível que esse povo todo que não quer ser médium, é médium. E eu que quero ser, não sou. Porque tinha gente que queria se livrar da mediunidade. Tinha uma colega da gente mesmo que dizia, não tem um jeito de Deus me tirar isso não, gente. Dos espíritos me tirar a mediunidade. E eu queria receber e não conseguia. Peguei o livro dos médiuns, fui estudar. Gente, na primeira página, eu descobri o que estava errado, não era comigo. Era com a maneira de ensinar a mediunidade. Olha o que Allan Kardec diz na introdução. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos, os que não têm o gênio dessas artes. O mesmo sucede com o nosso trabalho, que era o livro. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permita a disposição de cada um e, sobretudo, dirigir o emprego de modo útil quando ela exista. Isso pressupõe dizer que tem casos que ela não existe na pessoa. Era o meu caso. Eu não era médium. Estava perdendo tempo em querer desenvolver a mediunidade. E quanta gente perde tempo? Allan Kardec, vamos lá para o vocabulário. Livro dos Médiuns. Toda a ciência, para você dominá-la, é bom você conhecer o vocabulário dela primeiro. É bom que a gente aprenda o vocabulário espírita para dominar o que significam as palavras. Allan Kardec tirou do latim o termo médio, que é o masculino de mídia, que é meio, intermediário, pessoa que pode servir, diz ele, de intermediário entre os espíritos e os homens. Ora, se é quem pode servir, pressupõe que tem gente que não pode, concordam? Se todo mundo fosse médio, ele dizia, faculdade que pertence a todos os homens e mulheres, mas não é, aqueles que podem servir. E mediunidade, propriamente dita, é faculdade do médio. Só é médio quem tem mediunidade, só tem mediunidade quem é médio, isso é óbvio. Agora, veja os paranormais. Porque tem gente que acha que Allan Kardec não encontrou os paranormais. Encontrou sim. Ele encontrou os paranormais e chamou os paranormais de homens elétricos. Porque na época se acreditava que existia essa relação com a eletricidade. Quando eu vi esse termo no livro dos médiuns, eu conheci o peixe elétrico lá na Bahia. Aí eu disse, será que tinha homem elétrico naquele tempo dando choque na feira? Porque o peixe elétrico dava choque no povo, né? Mas eu fui descobrir que é o sensitivo da parapsicologia moderna. E era o sensitivo de Charles Richer.
As pessoas elétricas, pergunta ali em Kardec, qualificadas de médiums, podem ser consideradas médiums? As pessoas que são qualificadas como elétricas naquele tempo? Os espíritos respondem, essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário para a produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido a que se atribui essa palavra. Eram os paranormais. Aí vem outra parte interessante no capítulo das manifestações físicas, no item 61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Se é especial, é porque não é comum. Que se designam pelo nome de médiuns, classifica Kardec. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Olha o que ele fala, gente. Quanto aos que não têm mediunidade, que era o meu caso, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se encontra. Ou seja, quem não é médium pode até atrapalhar a sessão. Se fica ali com a cabeça é tudo mentira, esse povo é tudo delirante, isso tudo é esquizofrenia. Isso não é espírito, não. Isso é teatro psíquico. Vai pensar que o Padre Quevedo chama a sessão mediúnica da gente de dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. Para quem não crê, parece mesmo, né? Agora a definição de Kardec também, clássica, no item 159. Todo aquele que sente, sentir significa perceber pelos sentidos. Sentir o quê? Num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato, o fato de ter sentido médium. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, por isso mesmo são raras as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Naquela época tinha rara que não possuía sequer os rudimentos. Só que a população do mundo no tempo de Kardec era 1 bilhão de pessoas, hoje são 7. Pelo menos tem 7 vezes mais gente que não é médio do que no tempo dele. Médio não sente nada. Eu não sinto, nunca vi voz, nunca senti a presença de um espírito, nunca vi. Até arrepio, eu só sinto se for com frio, o frio tem que ser forte. Porque o sensitivo impressionável arrepia um lado, tem arrepio frio, arrepio quente, arrepio morno. Diz que o outro lado não arrepia, eu já vivi nos meus depoimentos. Passei a lidar com sessão mediúnica, dirigi reunião mediúnica 18 anos consecutivos, nunca senti nada. Se dependesse de mim, mediunicamente, para demonstrar que espírito era um fato, eu testemunhava contra. Porque eu nunca senti nada. Uma vez eu estava na casa de Chico Xavier, pense aí, ali foi a prova que eu não era médium mesmo. De 6h30 a 11h30 da noite, eu e ele sozinho. Foi um momento inesquecível. Muita emoção, teve hora que ele chorou, eu chorei. E no meio daquele momento emotivo, ele disse, meu filho, tem tanta luz nesse quarto. Eu disse, Chico, deve ser a luz da sua alma. Aí ele sorriu e disse, não, meu filho, não é nem da minha, nem da sua. É a luz dos bons espíritos que estão aqui, nos influenciando nesse diálogo. Aí ele deu uma respiradinha, que ele estava bem debilitado, ele estava deitado na cama. E ele segurava na minha mão e tinha um código. Quando ele queria falar, ele apertava a minha mão. Aí eu disse o ouvido, que era para ele falar baixinho. Quando ele terminava, ele folgava a mão. Aí eu falava com ele. Aí ele apertou a mão. Quando eu encostei o ouvido, ele disse assim, ué, mano, está com a mão no seu ombro. Aí eu olhei para o lado. Fiquei emocionado. Aí ele apertou a mão. Quando eu baixei o ouvido, ele disse, olhou para o lado errado, meu filho. Gente, se eu não fui capaz de sentir a mão de Emmanuel, o que vocês acham que ia sentir na vida? Aí ele ficou assim, como tinha pena de mim. Se você não sente nada, né, meu filho? Eu disse, Chico, pelo visto, eu não sinto medo. Ele disse, mas isso é importante para o seu trabalho. Porque se você receber sua influência muito direta, talvez você não guardasse a imparcialidade para ver melhor os fatos espíritas. E depois disso, eu digo, desse poço não sai petróleo. Pode
Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Outra questão que garante que nem todo mundo é. Se Allan Kardec pensasse que todo mundo era médium, ele não fazia essa pergunta. Concordam comigo? Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? A resposta é: toda gente pode evocar os espíritos. E se o espírito que você evocar não vier, outro vem no lugar e dá notícia dele. Desde que o seu propósito seja positivo e superior. É outro tema que não dá para falar aqui, que é a evocação. Da mediunidade nos animais tem uma parte perfeita para definir quem não é médium. Porque naquela época, na Sociedade de Estudos Espírita de Paris, queriam classificar os animais como médium. Allan Kardec levou a questão para os espíritos. Porque tinha espírita que achava que animal era médium, e tinha espírita que achava que não podia ser. Aí os espíritos dizem que não. Como a maioria queria que fosse, porque vocês sabem que tem cavalo que se espanta na encruzilhada mal assombrada, tem gato que se arrepia. Nos fenômenos de poltergeist, cachorro fica mufino, encosta no canto. Papagaio, todo mundo vê de espírito. E esse povo todo aí não é médio vidente, não? Aí Allan Kardec questiona os espíritos. Eles dizem que não são médios. Aí Kardec pergunta: mas vocês não animam, não mediunizam mesas e cadeiras? E objetos materiais? Por que não pode mediunizar os animais? Aí os espíritos corrigem aí. Nós nunca mediunizamos nem mesas nem cadeiras. Nós animamos. Mediunizar só pode ser homens, não os animais. Os animais têm percepção extrasensorial, e pela percepção extrasensorial dele, ele vê os espíritos, não porque são médiuns, mas porque são paranormais. Porque a paranormalidade existe no mundo hominal, no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo subatômico. Não dá tempo de eu falar disso hoje. Aí tinha que ser aquele seminário lá que são 8 horas, de manhã e de tarde. E assim mesmo ainda enxugando. Olha o que os espíritos dizem. Que no animal tem uma refratariedade no perispírito dele, que os desencarnados não conseguem chegar. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe, ele faz um paralelo para explicar, ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiums. A mesma refratariedade que tem nos animais, tem em alguns homens que se opõem à mediunidade não ser desenvolvida. Então eu podia ficar ali 10 anos naquela mediúnica que não ia desenvolver nada. De onde veio a ideia que todo mundo é médium? Veio da má interpretação da questão 459 do Livro dos Espíritos. A questão 459 está escrita assim: influencia os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos. Essa pergunta que todo espírita sabe de cor. Sabe mais isso aqui do que passagem evangélica. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aí a gente chegou e generalizou e disse assim: todo mundo é médium. A primeira coisa que vocês vão encontrar é o seguinte: essa tradução é recente. O novo tradutor do Livro dos Espíritos da FEB corrigiu. Mas os tradutores antigos, incluindo Guilherme Ribeiro e as outras editoras, não usam a palavra frequentemente, usa de ordinário. De ordinário é uma palavra muito forte. Só que em francês não tem a palavra ordinateur no original. Tem Sevan. E Sevan é muito frequentemente. Muito frequentemente eu venho aqui a Vitória e faço uma palestra na semana do irmão Tomé. Mas quem mora aqui de fato, de ordinário, é Roberto e vocês. Há uma diferença entre você ser frequentemente influenciado e ser de ordinário influenciado. Concordam comigo? Primeira coisa aí, o tradutor claudicou no vernáculo. Segundo passo, lemos a questão 459, esquecendo do título. Porque lemos, influenciado pelo espiritismo de senso comum. O espiritismo de senso comum é o espiritismo de ouvir dizer. O espiritismo dos palestrantes. O espiritismo do troca de ideias. O espiritismo fundamentado está nas obras de Allan Kardec, que a gente não vai lá tão cedo.
Se a gente for para o Espiritismo fundamentado, tem tanta coisa diferente do Espiritismo senso comum. Lá em cima, no mesmo item 459, esse título está no Livro dos Espíritos. Isso aqui é o subtítulo que antecede a pergunta. E a gente não leva em consideração. Influência oculta dos espíritos em nossos atos e pensamentos. O que é uma coisa oculta? É o que não é sentida, percebida, notada. Os espíritos nos influenciam ocultamente. Influenciados todos somos. Porque influência oculta. Agora, médium, somente o é quem sente a influência dos espíritos. Em qualquer grau de intensidade, é por este fato médio, como diz o item anterior. Influência dos espíritos não é a mesma coisa de mediunidade. A influência é uma ação. A mediunidade é uma faculdade. Correto? As ondas artesianas estão fazendo suas influências aqui em nosso meio. Se você não tiver o rádio, você não pega a estação. O rádio é o médium. É ele que sintoniza pela influência o canal que é o espírito. O contato, no caso. Então, a influência não deve ser confundida com a mediunidade. Eu sou influenciado ocultamente, mas eu não sinto. Se eu sentisse, seria médium. Agora, o fato de você não ser médium, não significa dizer que não pode ser influenciado. Olha o que os espíritos, que Allan Kardec diz no item 232. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitamos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Isso é mais claro do que água cristalina. O problema é que a gente estuda errado. O grande problema é o Allan Kardec de quarta mão. Nós já temos no Brasil Allan Kardec de segunda mão, que é o traduzido. Já viu que a tradução deforma um pouco. O de terceira mão é o Allan Kardec mal interpretado. O de quarta mão é o Allan Kardec apostilado. Eu não sei por que faz apostila dos textos de Kardec e não estuda a obra original. E a gente fica obra básica, obra básica. Eu não gosto muito desse termo obra básica. Básico mesmo é calça jeans e camisa de malha. As obras de Allan Kardec são obras fundamentais. A obra básica é de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, os clássicos espíritas. Isso é obra básica. As obras de Allan Kardec são obras fundamentais. Sem ele a gente fica sem norte. Porque não tem método. Todo mundo vem depois. A sustentabilidade está ali. Na observação valiosa. Que detalhe interessante, a faculdade mediúnica nada tem a ver com influência. Olha o que ele diz na revista Espírita, os espíritos dizem a ele. Nós o dissemos em outro artigo, que não há necessidade de ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem nas sombras. Agem ocultamente. Você não precisa ser médium para ser influenciado. Repetindo, para ficar clarinho, desembaçar o para-brisa. Influência é uma ação. Mediunidade é uma faculdade que lhe permite sentir esta ação. Discurso de Allan Kardec em outubro de 1861 na Revista Espírita. Ele vai para lá para Bordeaux para dizer aos espíritas de Bordeaux por que ele não é médium. Tem muita gente que não sabe disso. Allan Kardec não recebeu espírito nenhum. Tudo que produziu no espiritismo foi com a mediunidade dos outros. Nada dele. Nem uma linha. Sem dúvida, diz ele, fui ajudado pelos espíritos como eles próprios me disseram várias vezes. Mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium no sentido vulgar da palavra, quanto mais no específico. E hoje compreendo, para mim é uma felicidade que assim o seja, por uma mediunidade afetiva eu só teria escrito sobre uma mesma influência, teria sido levado a não aceitar como verdade, senão o que me tivesse sido dado e talvez erradamente. Ele acrescenta,
Ao passo que, na minha posição, convinha que tivesse uma liberdade absoluta de aprender o que é bom, onde quer que se encontre e onde viesse. Assim foi possível fazer uma seleção dos diversos ensinamentos sem prevenção e com inteira imparcialidade. Vi muito, estudei muito, observei muito, mas sempre com um olhar impassível e nada mais ambicioso do que ver a experiência que adquiri posta ao proveito dos outros. Quem são os médios? Imagine você que eu. Primeira alegria minha foi descobrir que Allan Kardec não era médio igual a mim. Para quem tinha tanta vontade, eu disse, olha, o codificador também não era. Então não estou tão despojado assim. Mas a alegria mesmo foi quando eu li o texto de Emmanuel, Quem são os médios? Ditado por Chico Xavier nos anos 40. Olha quem são os médios. Que eu aprendi que os médios eram tudo missionário. Tudo espírito em canal evolutivo, né? Os médios, na sua generalidade, não são missionários. Na acepção do termo, são almas que fracassaram desastrosamente. Que contraíram sobremaneira o curso das leis, contrariaram o curso das leis divinas, que resgata sob o peso de severos compromissos limitados, responsabilidade do passado obscuro e delituoso. Eu disse, olha gente, tem vantagem nenhuma em ser médium? E tu pensa que acaba aí? Tem coisa pior. Venha, mano. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, do abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressa ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé e da caridade. Médio tem passado perturbado. Por isso que a maioria começa com obsessão. Por isso que muitos se desviam da senda da mediunidade. Por isso que a maioria é fraco, que não aguenta a notoriedade, não aguenta a fama e não aguenta poder. Rapidinho, cresce o ego, acorda o homem velho da personalidade perturbada e se perturba na mediunidade que veio como ferramenta para evoluir. Conversando isso com um amigo meu, quando eu descobri essas coisas, Newton Boechat, que era um grande médium, disse, só, Clóvis, eu tenho uma tese para você. Eu disse, o que é? Ele disse, eu acho que pessoas assim como você, que não é médium, deve ter feito coisa tão ruim que não aguentaria ser numa vida, ter que vir se sustentar para depois vir na outra. Mas pai, tu quer acabar a minha alegria? É porque o sonho de médium é querer que todo mundo seja. Ele quer que todo mundo seja, ele não admite que seja alguém que não seja médium. Para poder ter par, ter aquele compartilhamento natural, né? Mas a mediunidade não tem nada de grandes missionários. A gente que tem essa ideia boba de achar que médium é espírito evoluído. Não existe nem médium desenvolvido no espiritismo. No espiritismo existe médiuns em desenvolvimento. Porque mediunidade é apenas uma predominância. Gênese do médium e da mediunidade. O que faz você nascer médium? Por que eu não sou? Allan Kardec não era e Chico Xavier nasceu médium. E muitos de vocês se tornaram. Porque a pessoa pode nascer médium e se tornar. A pessoa pode se tornar médium por um acidente, por um choque psicológico, por uma queda brusca. A Amália Domingos Soler, a médium fantástica de psicografia do espírito do Padre Germano, se tornou médium aos 40 anos. Teve um médium inglês que sofreu uma queda aos 13. Se tornou médium quando acordou da queda. Certos fenômenos emocionais, biológicos, podem produzir a mediunidade. Outros nascem médium. Outros acontecem, já tem a mediunidade em estado latente e desenvolve ao passar do tempo. Mas tem aqueles que já nascem médios. Varia de um para outro. Mas tem uns que não tem nada. O que faz você ser médium? André Luiz diz que o que faz você nascer médium é a irregularidade de sua vida passada. Quanto mais irregularidade no passado, mais possibilidade de nascer médium. E a sublimidade de vivência. Se você for um cara assim bem evoluído, na outra que vier vem médium também. Aqui você tem uma sintonia para cima. Aqui você tem a sintonia com a turma perturbada, é para baixo. Sublimidade de vivência, 1%. É assim.
Bezerra de Menezes, se reencarnar, seria médium, por estofo evolutivo. Maria, mãe de Jesus, se reencarnasse aqui, seria médium, por evolução. Mas a maioria da gente que vem médium, vem por irregularidade de vivência. Porque essa irregularidade da vida passada expande teu campo perispiritual, porque ele fica descompensado pelas irregularidades da vivência. O que você faz, o que você pensa, a tua atitude, o que você é, seus vícios, suas cóleras, seus ódios, seus ressentimentos, suas más inclinações, suas paixões, descompensa o perispírito depois da morte. Você nasce e ele não se acopla 100%, ele se expande. Por essa expansão, você sente a influência dos espíritos, porque nós estamos num universo de mentes, pensamentos, frequências e vibrações. E essa expansão é por onde essas frequências, pensamentos e vibrações nos alcançam. Aqui eu fiz um modelo. Do lado de lá está a pessoa normal como eu. Aqui está o sensitivo, mais ou menos um paranormal, os rudimentos da paranormalidade. A expansão do perispírito é geralmente da área cerebral, na área frontal. Aqui está mais ou menos o médio que tem rudimentos, aquele médio que vê uma voz sexta-feira assim, 80 não. De vez em quando ele toma um susto, alguém lhe chamando, sente medo, assim, de feriado em feriado, quando está sozinho. Tem medo de apagar a luz. São sintomas de mediunidade. Medo de ficar sozinho. Alguém que está seguindo ele. Às vezes tem surto psiquitório. E vai para o psiquiatra e não tem nada. O camarada que anda se vendo dois. Não é alucinação consciente, pode ser sintoma de mediunidade. Mudança brusca de humor, de personalidade. Raiva de pessoas que nunca lhe fez mal. Pode ser influência do espírito que não gosta da pessoa com quem você está desimpatizando. Doença sem razão. Dor do lado esquerdo, do lado direito, dor de garganta sem ter problema de garganta. Dor de cabeça, enxaqueca. De gente que sente tanta coisa com mediunidade. Disritmia de ponto difuso. Já é um dado clínico interessante. Você vai para o médico e se tiver disritmia de ponto fixo, ela é aqui, no lugar só, a vida toda no exame, é problema físico. Mas se é difusa, primeiro exame deu do lado direito, segundo exame do lado esquerdo, fez outra tomografia computadorizada, deu atrás, deu em cima, é mediunidade. Se for difuso, é sintoma de influência espiritual. Então você tem a expansão, os rudimentos vêm assim. Quando essa expansão é mais acentuada, você sai dos rudimentos e passa a ser um paranormal ostensivo ou um médio ostensivo. Então a maioria das pessoas são mais ou menos médiums, porque alguns têm menos, outros têm mais mediunidade, do mesmo jeito que alguns enxergam com óculos, têm menos visão sem óculos, outros têm mais visão com óculos. Ou alguns enxergam a vida toda sem óculos nenhum. Do mesmo jeito que varia nossas percepções sensoriais, varia também as extrasensoriais, como varia também os percentuais da mediunidade. Outro item da obsessão. No espiritismo de senso comum, nós lemos no Brasil todos os autores. Não estou querendo aqui fazer nenhuma autopromoção, não. Mas o primeiro palestrante espírita do Brasil que apresentou a hipótese de que nem todo mundo é médio fui eu. E o primeiro que mostrou que não são 3 tipos de obsessão também fui eu. Porque todos os autores que eu li, a não ser que alguém disse isso, eu nunca vi. Todos os livros de obsessão que eu li, e todas as opiniões dos palestrantes, dos grupos de estudo, de apostila, disso só tem 3 tipos de obsessão. Que é a simples, fascinação e subjugação. A gente diz que possessão não existe. Não é assim? A gente aprende assim. Mas não, Allan Kardec considerou 5. E por que o espiritismo de senso comum não sabe que é 5? Porque nós não estamos fundamentados em Allan Kardec. A gente segue o ouvir dizer. Quem disse que só são 3? Quem disse que Allan Kardec não considera a possessão? Ele reconsiderou. E nós vamos ver por quê. A obsessão física é dele. E a possessão, ele também reclassificou. Quando ele escreveu o Livro dos Médiuns em 1861, ele dizia, não existem possessos. Ele nunca tinha visto um possesso. Em 62, ele encontrou a Madame Julie, possessa. Em 63, ele escreveu na Gênese
Afirmei no livro dos médios que não tinha possessos. Quero reconsiderar essa assertiva. Existe a possessão. E ele põe na Gênesis um capítulo das obsessões e possessões. Por que a gente não pratica, não sabe? Porque a gente estuda um negócio fragmentado aqui, ali, aqui, acolá. Vamos ver? Da obsessão. Vamos ver o que ele chama de obsessão física. As manifestações espontâneas nem sempre são limitadas a ruídos e pancadas. Degeneram. Por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetos de toda sorte são atirados para fora e para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar por conta da ilusão. Sua casa ficou mal assombrada e você está sendo vítima de uma obsessão física. Esse fenômeno comumente é chamado de poltergeist. Os poltergeists é obsessão física. Na classificação de Allan Kardec, capítulo 23, item 238 do livro dos médiuns. Pode incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, isso é, a que consiste nas manifestações ruidosas, obstinadas, de alguns espíritos que fazem que se ouçam espontaneamente pancadas de outros ruídos. Pedras quebram vidro, fogo na parede, nos colchões, nos móveis. Vocês já repararam que espírita não se interessa por poltergeist? Tem poltergeist na cidade, os espíritas não vão socorrer. Sabe por quê? Porque não considera um assunto do nosso meio. Acha que isso não tem a ver com a gente. Estão errados. Allan Kardec investigou na Revista Espírita muitos poltergeists, escreveu sobre eles. O espírito batedor de Berzabém, os possessos. Ele investigou muitos poltergeists e classificou. O senso comum é que diz que não existe. Olha aqui uma gravura do século XIX de obsessão física. Parece exagero, mas tem casa que fica assim mesmo. Somente na minha região, lá na Bahia, eu investiguei 11 poltergeists. Famílias que perderam todos os utensílios, móveis e roupa. Iam cozinhar, na hora que o feijão estava prontinho, os espíritos transportavam a lagartixa para dentro do feijão. E a lagartixa naquela água fervendo, doida para sair. Os espíritos trocavam o ovo, tiravam a clara e a gema e botavam sangue de animal dentro do ovo, sem quebrar o ovo. Fenômenos incríveis acontecem no poltergeist. É sempre uma obsessão. Você vai dizer que isso é subjugação? É fascinação? É obsessão simples? Não. É obsessão física. Se afeta o espaço físico. No interior da Paraíba, teve um espírito que cortava as pessoas de navalha. Era uma navalha invisível. As pessoas saíram de lá para o hospital, levavam 6, 8, 10 pontos. Cortes profundos, afiadíssimos. Eu investiguei um poltergeist Euclides da Cunha que teve 16 vítimas. Uma mulher recebeu uma pedrada na cabeça, levou 22 pontos. Quase morreu. Teve que fazer transfusão. Foi salva por um jovem que deu uma carona na bicicleta. Ela fazia a composição, um grupo da igreja, foram fazer uma novena para espantar o capeta, como eles chamavam. Pegaram um quadro de João Paulo, Papa, e foram cantando Ave, Ave, Ave Maria. Ela foi na frente, quando atravessou a porteira da chácara, a primeira pedrada foi no vidro de João Paulo II. Quebrou o vidro, bateu no peito. Ela levantou, fez o pelo sinal, falou em a Virgem Maria, recebeu a pedrada na cabeça e caiu desmaiada, e o sangue correu, a novena acabou, todo mundo se desesperou, ficou chinelo na rua, quadro de santo, imagem. Ninguém olhou para trás, nem deu socorro à pobre da mulher. Um jovem que se apiedou, botou no quadro da bicicleta. 40 minutos depois levou para o hospital, a mulher quase desfalecida. Tem poltergeists que levam à morte. Tem poltergeist que queima uma casa inteira. Obsessão física. Nós espíritas temos que socorrer os poltergeists. Vou dizer a vocês, no dia que você espírita aqui se dedicar a fazer isso, vai ter no mínimo um poltergeist do mês para tratar. O meu celular é cheio de pedidos para resolver poltergeist. As pessoas não sabem a quem recorrer. Pensa que é demônio. Chama o padre para fazer o exorcismo. Porque não atribui a ser coisa de espíritos.
Pensa que é os demônios que estão atuando. Então o tempo é curto, eu tenho que correr. Aspectos da mediunidade. No poltergeist tem fenômeno de efeitos físicos fantásticos. Os objetos se levantam, se movem. Eu investiguei poltergeist, por exemplo, que um tronco de árvore caiu dentro de um quarto. Tivemos que quebrar a janela para tirar o tronco. Ele afundou a cama, afundou o chão e não quebrou uma telha. O espírito transportou. Teve um poltergeist que todos os sapatos da casa foram parar num fio de alta tensão. 13,8. Gente, uma sandália havaiana, olha que fenômeno belíssimo. Para você botar um fio dentro da sandália havaiana, dentro daquela alça, você tem que tirar. O espírito botou lá dentro e a sandália ficava balançando no vento. Sapato, tênis, tudo pendurado na alta tensão. Quem ia pegar? Para torrar até o perispírito em 13,8. De voltagem de alta tensão. O prefeito da cidade foi na minha casa. Esse poltergeist levou 1 ano e 3 meses. A família não tinha nada mais. São muitos casos. Numa hora dessa está acontecendo algum poltergeist em algum lugar. É um fenômeno muito recorrente, gente. E não adianta chegar lá cantando um hino, fazendo prece. Não é assim que funciona, não. Você tem que saber trabalhar o poltergeist. Só funciona se você fizer a sessão de desobsessão e evocar o obsessor. Uma reunião específica dirigida para aquele caso. Faz no centro espírita com um grupo de médiuns. E evoca o perturbado lá do poltergeist. Você faz evangelho lá, você descobre quem é o epicentro, se o poltergeist tem médium, se tem paranormal. É simples, tem várias técnicas. Você descobre quem é que está na casa sempre que o fenômeno acontece. E tem que ter um corajoso. Geralmente tem criança em estado púbere, ou um menino produzindo espermatozoide, ou a menina produzindo menstruação. Os pesquisadores calcularam aí cerca de 60% a 70% dos poltergeists tem um adolescente na fase púbere. Ou tem uma pessoa muito gorda, ou muito introvertida e muito magra, esquelética. São sintomas da paranormalidade em desalinho que favorecem. Se acredita que as energias sexuais em profusão favorecem o efeito físico nesses casos. Aí você pega um adolescente, você já descobre se tem ou não, já fica de olho nele, e pega e bota no seu carro e leva para a sua casa. Se o fenômeno acontecer em sua casa, ele é o médium. Mas você tem que ter coragem de fazer o teste. Leva para o centro espírita. Eu levei um para o centro espírita, quando a gente chegou na porta do centro, a família toda, botei no carro. O carro apagou. A bateria, a luz no meio do caminho. Era uma caminhonete novinha. A luz apagou, a gente foi seguindo uma carreta atrás. Eu disse, não, a gente vai. Tinha uma reunião mediúnica marcada. E a gente foi atrás de um caminhão. Gastamos, era uma viagem de 1 hora, a gente gastou quase 2. Foi um carro acendendo o farol atrás da caminhonete e a caminhonete atrás do caminhão. Liguei para o presidente do centro e disse, arranja um eletricista que o carro pifou. Quando nós chegamos na porta do centro, o eletricista olhou o carro e disse, esse carro não tem nada. Botou na chave e acendeu tudo. Quando nós fomos entrar no centro, o espírito, a gente abriu a porta, o espírito bateu. Botamos a chave, quebrou a chave. Aí o presidente do centro disse, não tem problema, eu boto a escada. Se Jesus curou o cara que entrou doente pelo telhado, eu também entro. Aí a gente fez uma oração ali para abrir o centro, respeitando a entidade, entramos. E teve poltergeist dentro do centro. Mas a gente tratou o espírito e acabou a obsessão. Funciona assim. Tem poltergeist que é simples, tem outros que são mais complexos. É tudo um drama humano. Cheguei em outro poltergeist também que um pastor estava fazendo o culto. Eu gosto de chegar quando ninguém chama. Porque quando eu chamo o espírita, a gente que pesquisa fica com 2 sentimentos. Um de alegria e um de tristeza. O de alegria é que tu tem fenômeno para pesquisar. E o de tristeza é que tu vai resolver. Aí quando resolve, acaba o fenômeno. A gente não tem que pesquisar. Aí o bom é quando tem um pai de santo, pastor, padre, aí você vê muita coisa, porque ele não resolve nada. Quando eu cheguei nesse, já tinha passado o padre, o pai de santo, tinha um pastor. Aí o pastor levou Bíblias e tirou xerox dos salmos. Colou na janela, colou na porta, colou na cozinha. Botou Bíblia em cima do fogão, Bíblia na cama do casal, Bíblia na mesa, Bíblia em cima da mesinha da cozinha. Aí a empregada, daqui a pouco, eles estavam fazendo o evangelho, e eu lá quietinho no canto.
lendo a Bíblia, e a empregada disse: Dona Conceição, o coisa ruim, deu descarga no vaso sanitário, a senhora vai ver o que tem lá. Quando ela falou, estavam todas as Bíblias e todos os salmos arrancados das portas e janelas, dentro do vaso sanitário. Aí o pastor disse: isso é um demônio muito forte, hein? Nós temos que levar o trabalho para a igreja. De repente aconteceu um fenômeno, vocês não vão acreditar. A fila do banheiro começou a ficar atacada. E todo mundo dançando twist na porta do banheiro. Aí Dona Conceição disse: seu Clóvis, o coisa está botando lama dentro da calcinha e da cueca do povo da igreja. O Espírito transportou lama para dentro das vestes íntimas. E o povo ficava ali dançando twist, com aquele desconforto. E eu ali com ela, com todo mundo saiu, ela disse: seu Clóvis, me conte um segredo. Por que não botaram na sua cueca? Dona Conceição, eu vim sem cueca. Aí ela disse assim: o senhor está brincando comigo? Eu disse: estou mesmo. Eu disse: porque eu não incomodei o Espírito. Se você chega num poltergeist em tom de desafio, chamando o Espírito de demônio, ele tem uma razão para estar fazendo aquilo. Geralmente o poltergeist é uma vingança. Ou um espírito brincalhão ou apegado ao lugar. E se for um espírito embusteiro e você for desafiar ele com sua autoridade suposta, ele lhe agride. Você recebe a pedrada dele. Ou uma ação direta dele. Mas se você respeita, chega respeitando o espírito, dialogando com ele psiquicamente, o espírito não lhe toca. E aí Allan Kardec explica que os fenômenos de efeito físico são explicáveis com uma simplicidade meridiana pela anulação da gravidade. Porque os objetos se levantam. Como é que uma sandália sai do chão e vai parar num fio de alta tensão? Isso altera a lei da física da gravidade. Os espíritos anulam a gravidade. Aquela lei que diz: dois corpos não ocupam o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço, só serve para a dimensão física material. Não serve para as influências espirituais. Os espíritos conseguem que os objetos materiais atravessem por uma outra dimensão o espaço físico e ocupem ao mesmo tempo o mesmo lugar do espaço. A matéria não é obstáculo quando o espírito quer transportar. E não é uma desmaterialização que o espírito faz aqui e manda para o outro lado. Mas não dá tempo para explicar hoje. Agora vamos para o caso de possessão. Então a gente já sabe que tem obsessão física classificada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Aí Allan Kardec diz assim, ó, Revista Espírita, dezembro de 1863. Dissemos que não havia possessos, no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar essa assertiva posta de maneira um tanto absoluta, e ele pôs mesmo no Livro dos Médiuns de uma maneira tão absoluta, que os espíritas que são no Livro dos Médiuns dizem que não tem possessão, só tem subjugação. Já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isso é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. É o caso da Madame Julie, ele descreve tudo. E adianta, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, pois assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio. Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode se dar pela morte. Mas o espírito toma posse do corpo. Vocês lembram do filme Exorcista? Foi baseado em fatos. Aquilo tudo existiu. Uma vez por ano ao redor do mundo morre alguém de exorcismo. O Vaticano tem padres treinados dentro do Vaticano para fazer exorcismo aos visitantes turistas. Porque tem muito médium lá que não sabe, de espíritos inimigos da igreja, que incorpora a gente dentro da igreja, produz fenômeno de efeito físico e quer atacar a igreja e os padres. Quando eu estava lá para filmar o Museu das Almas do Purgatório, nós entrevistamos um padre exorcista da igreja. Tem uma sala especial. Ele diz que é atendimento espiritual, mas é para exorcismo mesmo. Os padres são treinados. E ele me contou que uma jovem da Turquia, médium, sem saber que era médium, vomitou por ação espiritual, o espírito transportou pelo canal da boca da médium, uma pilha Duracell daquelas grandes. Ela atirou com tanta força no padre, que quebrou a ponta da pilastra de mármore. Se pega no padre, levava ele para o além, para fazer companhia ao espírito.
Pegaram ela correndo, levaram para essa sala, exorcismo lá dentro. Então existem os processos. A medicina reconhece pelo F44.3 os casos de possessão. Está na CID, na Classificação Internacional das Doenças. Porque tem processos que são levados para hospitais, para psiquiatras tratar. E na CID diz, e no Manual Prático da Psiquiatria Americana, que é o manual que segue como base de todos os conteúdos do comportamento psiquiátrico diagnosticado. O processo não deve ser considerado como alucinado, nem como esquizofrênico, nem como delírio. É caso de manifestação espiritual. A medicina já sabe. A gente espírita que não classificou ainda no nosso compêndio o conteúdo. Então, quando alguém perguntar aqui a qualquer pessoa do irmão Tomé, quantos tipos de obsessão tem? Nunca mais diga que é 3, diga que é 5. A obsessão física e a possessão também existe. Tem subjugação e possessão. E no livro A Gênese, Kardec escreveu um capítulo inteiro sobre obsessões e possessões que vale a pena o espírito estudar pelo menos 3 vezes para não esquecer nunca mais. Olha algumas coisas que Allan Kardec diz que são chocantes, que eu coloquei para encerrar a palestra. A falta de médiuns na casa espírita é muitas vezes até providencial. Se eu não botasse o nome de Allan Kardec aqui, vocês não acreditariam que ele dizia uma coisa dessa. Concordam comigo? A falta de médium nas casas espíritas é muitas vezes até providencial. Tem gente que acha que não pode existir casa espírita sem médium e sem reunião mediúnica. Olha o que ele afirma. Os médiuns são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não constitui elemento indispensável. E fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. E ele ainda dá um conselho. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos de um momento para o outro a ficar sem eles. Os próprios espíritos costumam, de tempos em tempos, levá-los a essa situação a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Sabe por que isso, irmãos? Porque o espiritismo veio do mundo para conduzir a mediunidade e conduzir o médium. A gente inverte. A gente quer que a mediunidade e os médiuns conduzam o espiritismo. Isso é um equívoco. Existe mediunidade sem espiritismo nenhum. O fenômeno mediúnico está nos terreiros de Umbanda, está no Candomblé, está nas obsessões de todas as matizes. O lugar que está cheio de gente médium, cadeia, tem muito médium lá. Muito crime por possessão, subjugação e impulso de influência espiritual. Tem preso que jura que não cometeu crime. O sociólogo espírita Deolinda Amorim escreveu um livro fantástico. Espiritismo e Criminologia. Todo advogado devia ler. Todo juiz devia ler. Todo promotor de justiça devia ler. Está cheio de médios lá. Consultório de psiquiatra está lotado de médios lá. Um psiquiatra amigo meu disse: Clóvis, eu me tornei espírita por causa dos pacientes. Eu disse: como assim? Ele disse: por causa da coisa. Por causa da coisa? Ele disse: eu fiquei cismado. Comecei a clinicar e os pacientes tudo falavam da coisa. Eu dizia: como assim, doutor, eu estou quieto assim, uma coisa me toma. Eu vim aqui falar com o senhor porque aconteceu uma coisa comigo, que ninguém sabe explicar. Olha, doutor, eu estou assim normal, daqui a pouco me dá uma coisa, que eu não me controlo. Ele ficou procurando que coisa era essa, e perguntava ao paciente: o que você acha que é a coisa? Eu não sei, doutor, mas que é uma coisa ruim é. Não é coisa boa. E ele foi procurando, e se encontrou no Espiritismo a resposta da coisa. A coisa é influência oculta, que o perturbado não sabe o que é. As clínicas de manicômios do passado e do presente estão repletas de médiuns. E não são espíritas. As pessoas veem um fenômeno mediúnico, já qualifica de espírita? Não. A mediunidade é de todas as épocas, de todos os tempos. Ser médium não é sinônimo de ser espírita. Nem todo médium é espírita, nem todo espírita é médium.
Então, o que Allan Kardec quer dizer aqui é que o Espiritismo ele é um corpo filosófico de doutrina. O Espiritismo é uma ciência. É um conhecimento novo sobre o mundo. E nós precisamos pegar esse conhecimento como uma tecnologia de inteligência que ensina a gente a ser uma pessoa melhor e mais feliz. O Espiritismo não veio só para fazer mediunidade, nem prática mediúnica. Não existe o centro espírita só para isso. O centro espírita tem que ser uma escola transformadora de pensamentos e transformadora de gente. Mediunidade é um detalhe inserido nisso. Por isso que essa ideia de centro como templo não é correta. O centro espírita teria que ser 60% escola de espiritismo, 20% templo e 20% hospital. E se for uma boa escola, uma escola terapêutica, um educandário de almas que redime as pessoas, que levante as pessoas do seu estado de degradação para a redenção, muita doença desaparece. Porque muita coisa é provocada pela cabeça da pessoa. Tem gente que paralisa a vida pela mente, pela negatividade, pela falta de atitude positiva na vida, por falta de percepção da vida futura, por não saber que é uma pessoa eterna, que é um espírito imortal, por não saber da sua grandeza, do seu destino. E a pessoa sucumbe. O centro espírita tem que ser um lugar que promova isso. Por isso que Allan Kardec está certíssimo. O fenômeno é o mais importante na doutrina, diz ele. Há pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram a mesa agitar-se ou um médium escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós unicamente porque leram e compreenderam a lógica do pensamento espírita. O melhor método para a divulgação do espiritismo deve dirigir-se à razão mais do que aos olhos. Allan Kardec não botava foco em fenômeno. Os espíritos superiores não botam foco em fenômeno. Olha, se os espíritos quisessem evoluir a humanidade por fenômeno, reencarnavam um bocado de médio paranormal, psicográfico para todo lado, fenômeno de efeito físico em todo canto. Mas já veio Moisés, atravessou lá o mar. Só porque demorou para pegar as tábuas da lei, o povo duvidou dele. Adorou bezerro de ouro, até o irmão. Se bem quando ele desceu, protegeu o irmão. Já tinha pistolão espiritual naquele tempo. Mandou matar 300 e deixou o irmão de fora. O irmão estava no meio da confusão lá dos adoradores. Transformou água em sangue, veio as pestes do Egito, o povo duvidou. O fenômeno não prova nada. O que convence uma pessoa não é a prova, é a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe ler, muitos livros é uma porção de papel sujo. Tem gente que não tem maturidade para ver a prova. Por isso que hoje em dia em ciência não se fala mais em prova. O que existe não é a prova, o que existe é evidência. Porque tem um axioma na ciência que diz: nem tudo que é verdadeiro pode ser provado e nem tudo que é provado pode ser verdadeiro. No Espiritismo, outra coisa incrível, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Quanto ensinamento desse livro, gente? A gente fica achando que o espírito é mais importante. A gente quer vir para o centro para receber as vibrações do Espírito de Luz, a presença do Espírito de Luz, o conselho do Espírito de Luz. Muito mais importante do que você ter a presença do Espírito de Luz é você procurar ser a luz que ilumina o Espírito de Luz. E o Espiritismo lhe dá esse norte, esse caminho da autoiluminação, do crescimento pessoal, da superação das paixões do ego. Os espíritos são secundários. A gente acha que é o principal, o ator principal, os espíritos. E tem centro espírita que às vezes faz do centro de atenção da sua casa o conselho do guia, a mediúnica, a orientação do mentor. Não é nada disso. O centro de atenção da casa espírita tem que ser o espiritismo. E digo mais, se o mentor não tiver e o guia não tiver conforme o espiritismo, troca o mentor e troca o guia. Porque tem muito guia aí que precisa ser guiado. Os espíritos não constituem ponto de partida. Esse, precisamente, é um erro que cai em muitos adeptos. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens. O verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. É você se dar conta da tua imortalidade.
de quem você é como um ser eterno. Esse é o maior problema da humanidade, gente. Não é fome, não é AIDS. Não é a corrupção política. Não é a violência urbana. O maior problema da humanidade é a total e irrestrita ignorância do homem sobre quem é ele. O que ele está fazendo pisando no chão desse planeta. É dessa ignorância essencial que decorrem todas as outras. Portanto, o ponto de partida do Espiritismo é nos percebermos espíritos. Isso é mais importante. Porque se a gente achar que o outro espírito é mais importante, nós não nos incluímos. O Espiritismo deve ser encarado pelas suas consequências morais. Agora aqui vem outro mito. Esse mito eu deixei de propósito. Para falar 9h30 exatamente em ponto. O rigor da hora certa. Já viu o espírita que... Espírita gosta mais de cumprir horário que militar, já viu isso? Olha, a sessão tem que acabar 9h30, porque já ouvi orador dizendo isso. Porque os espíritos superiores são ocupados, não aceitam disciplina. Vi uma vez um orador dizer que passaram de 9h30, 9h40, o espírito comunicando, não terminou a sessão, o espírito disse, daqui ninguém me tira. Rezaram, cantaram o hino, chamaram bezerra, ficaram em pé, e nada, tome-lhe passe. Quando deu 10 horas, o mentor voltou. E disse assim, da próxima vez não me chame mais, que vocês não acabaram a reunião 9h30, deu um sermão. Tem gente que a reunião doutrinária acaba 9h30, 9h32, o perispírito já está sentado na cadeira para ver o resto da novela. Vai desdobrado na frente. Com pressa de ir embora. E eu não sei quem foi que botou na cabeça da gente que hora certa é disciplina. Aí a gente evoca aquele negócio de Chico Xavier que diz assim, mano disse a ele, disciplina, disciplina, disciplina. Quem é que diz que é hora certa, hora certa, hora certa? Nunca foi. Vamos ver o que Allan Kardec diz sobre isso? Livro dos Médiuns, item 333. Não dá nem para esquecer. Porque 333 fica fácil. Acrescentamos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade das horas, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. Segue Kardec. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. É coisa de espírito atrasado mesmo. Como tudo que é pueril, mesmo fora das horas predeterminadas, podem eles, sem dúvida, comparecerem-se e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Se terminar a reunião na hora certa fosse disciplina, Chico Xavier foi o médium mais indisciplinado que o mundo conheceu. Todas as vezes que eu fui lá, nunca saí depois de meia-noite, 1h da manhã. E ele psicografava até esse horário. 2 da manhã a gente já saiu de lá. A hora que ele terminava de ler as cartas, devia acabar 10 horas, senão a Emmanuel ia embora. E às vezes depois que todo mundo escrevia, Emmanuel vinha para dar a última mensagem. Outro indisciplinado. Vocês sabem o que é disciplina? Nunca foi a hora certa. Disciplina era ele estar lá todas as vezes. Era ele não faltar o compromisso. Não deixar de servir quando aquele lhe batiu na porta, cheio de sofrimento. Disciplina é você não negar aquilo que você assumiu e ter que cumprir sob todas as dificuldades. Isso é que é disciplina. A escola a gente tem as disciplinas separadas, as matérias são disciplinas. Nenhuma delas é hora certa, hora certa e hora certa. É um método. A disciplina é um comprometimento que você assume para não deixar para trás, para poder seguir no aprendizado. Tudo isso é disciplina. Mas não é hora certa, gente. Isso é falta de percepção. Sinal de inferioridade. Não é incrível esse Allan Kardec? Ou Allan Kardec desconhecido? A gente precisa resgatar essas coisas. Trazer Kardec de volta. Mediunidade e espiritualidade. Outro mito. O dom da mediunidade prende-se a causas que não ainda são perfeitamente conhecidas. Não são. À primeira vista,
apareceu que um dom tão precioso não teve que ser o quinhão, senão de alma de elite. Bons médios deviam ser espírito evoluído. Ora, a experiência prova o contrário, porque se encontram poderosos médios entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, ao passo que outras estimáveis, sob todos os aspectos, não possuem mediunidade. O fato de ser médio não quer dizer que é gente boa. Entendeu isso aqui, né? O cara pode ser de caráter duvidoso e ser um bom médium. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Não depende da moral, ou independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Você vai atrair espíritos superiores se você for um médium com a moral elevada. E vai atrair espíritos de uma ordem menor se sua moral não for elevada. O uso da mediunidade tem a ver com a moral, mas o exercício não. A natureza da mediunidade não respeita a moral. Allan Kardec oferece também uma diferença legal. Bom médio e médio bom. Agora, depois do 333, eu posso passar 5 minutos, certo? Bom médio e médio bom. Nem sempre o bom médio é o médio bom. Dificilmente você vai ver. O que é isso? O bom médio é aquele que tem faculdades espetaculares e tem um caráter duvidoso, como vimos há pouco. Agora, o médio bom é aquele que, além de ser bom médium, tem a bondade no coração. Tem espiritualidade junto da mediunidade. Parceria difícil de se encontrar. Médium, com faculdade mediúnica ostensiva e com espiritualidade na alma. O Brasil conheceu um. Chico Xavier. Era um bom médium e um médium bom. A capacidade de amar de Chico Xavier era tão grande que evitou milhares de inimigos. Muita gente se rendia de atacá-lo, porque ele era bom demais. Ele silenciava aqueles que o agrediam. Ele foi uma pessoa tão incrível. Eu me lembro, o mundo comemorou 100 anos de Chico Xavier nesse instante aí, alguns anos atrás. Quando ele fez 65 anos de mediunidade, eu estava na casa dele. Eu tive a alta alegria de estar sozinho ali, 2 e tantas da manhã. A gente chegou em casa e foi comer uma canja. Foi um dia de celebração. Aí eu peguei da mão dele assim, encostada na mesa, naquela toalha simples de plástico, numa casa de BNH. Porque Chico Xavier nunca quis coisa para ter, só buscou espaço para amar. Lhe davam coisas, ele dava aos outros. Nunca quis dinheiro, dava numa mão, ele passava na outra. Era desapegado, não era como a gente. Ele era diferente. Era uma pessoa construída em muitas áreas que a maioria de nós não somos. E aí eu disse: Chico, o que é fazer 65 anos de mediunidade? Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele olhou para o horizonte, ficou caladinho, aí virou para mim e disse assim: 65 anos não, meu filho, 100 anos, porque eu trabalhei 35 anos de dia, até me aposentar, para ganhar o pão do corpo. E trabalhei 65 anos de noite, nas horas de folga, para ganhar o pão da alma. 65 com 35, faz 100. Conta de mineiro, né? E ele acrescentou: me lembro que quando eu fui assinar minha carteira, já de maior idade, Emmanuel apareceu do meu lado e disse, quando eu botei a carteira na gaveta: queremos fazer uma experiência com o senhor. Mostrar ao mundo que é possível ser médium e ter uma profissão. E nós esperamos que o senhor não decepcione. Aí ele disse que quando ele assinou a carteira de aposentado, 35 anos depois pelo Ministério da Agricultura, que ele chegou em casa e botou na gaveta do criado mudo a carteira, Emmanuel aparece: você se lembra do que eu lhe disse ontem? Ele focou que ontem foi o dia da atividade na Casa Espírita da Prece, assim: não lembro de nada importante que o senhor disse ontem lá no centro, não.
fora do cotidiano. Ele disse, esse ontem faz 35 anos que era possível ser médium e ter uma profissão. Aí ele disse que lembrou até da voz. Olhou para ele e disse assim, me lembro, sim senhor. E disse, o senhor não decepcionou. E eu vim me congratular com o Senhor para dizer que o seu exemplo serve para ensinar que o médium veio ao mundo para servir a mediunidade e não para se servir da mediunidade. Sabe onde é que a gente vai achar isso? Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Espírito de verdade dá esse conselho aos homens. Não façais das coisas dos céus degraus para subir nas coisas da terra. É uma das frases mais fortes que ninguém lembra que está lá. Chico Xavier passou e deixou um legado. Tive alguns encontros com ele maravilhosos. Trouxe assim para a gente lembrar dele. Eu era mais jovem, ele menos idoso. Sempre que eu voltava da Europa com alguma novidade, eu estava lá. Sorríamos muito, brincávamos muito. Chico Xavier era um homem para cima, feliz, alegre, otimista. Gostava de piada. E às vezes eu dizia, eu tenho uma piada aqui que não é muito evangélica. E já me conta. Eu contava, ele contava pior do que a minha. E ele sempre sabia uma piada. Adorava livros de ciência. Pô, achava que Chico Xavier não gostava de ciência. Era um amante da ciência. Então, era um homem estranho por ser diferente. Vi muita gente na fila, aqueles homens corpulentos, para falar com ele. Quando chegava assim a 50 centímetros que abraçava, chorava. Ele beijava a mão. Desarmava a pessoa. O povo dava branco, não sabia o que dizer. Era a presença dele, irradiava uma coisa. Porque tem gente que transmite amor, tem gente que transpira. Chico Xavier amava diferente. A capacidade de amar dele era acima da gente. Então, teve uma ilustração bonita que fizeram com Jesus abraçando ele. E o médico Divaldo Pereira Franco recebeu uma página belíssima de Joana de Ângeles, dizendo que ele foi recebido por Jesus do além. Quando Jesus encontrou, abraçou ele e disse assim, filho, descansa. Ele trabalhou tanto. Foi um prisioneiro da multidão. Ninguém nunca viu Chico Xavier no estádio de futebol torcendo pelo time dele. Nem ninguém nunca viu Chico Xavier no cinema, nem na praia, nem no teatro. Ele estava sempre trabalhando na hora de folga do tempo livre. Se foi algumas vezes tão isoladas que ninguém se lembra mais. Escreveu cartas para tanta gente, livros que não foram poucos. Além de atender multidões incansavelmente. Foi um servidor do próximo. E deixou um exemplo. Um modelo de ser médium. Para a gente não dizer que não teve ninguém que foi capaz. Ele foi. Então, para a gente também achar que não tem um modelo a seguir. O Espiritismo teve. E ele foi bem pertinho da identidade do que Allan Kardec trazia de ensinamento sobre a mediunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Passei 10 minutos sobre a aquiescência dos bons espíritos e do item 333 do Livro dos Médiuns. Até mais a qualquer dia.